Então, o primeiro ponto dessa mensagem, você que gosta de anotar, bem pertinente para a realidade de hoje, é: o sacrifício redime o passado. Vou repetir para você: o sacrifício redime o passado. É isso que está no texto, porque Deus tanto amou o passado, o mundo, e deu o passado, seu Filho unigênito. Ou seja, os verbos estão no passado. E a redenção do nosso passado, a redenção de uma vida anterior, a redenção de erros anteriores, a redenção de escolhas equivocadas, há uma redenção sobre a nossa vida. E talvez teu passado seja ontem ainda sobre essa redenção, seja uma semana atrás, seja um mês atrás, talvez algum peso do passado que ainda faz parte da sua vida. Há redenção para o seu passado, há alívio, há refrigério em Jesus Cristo para a sua vida. E um paralelo que 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 21, vai fazer a respeito de passado, presente e futuro, que é um pouco do que nós vamos falar. Diz assim o texto: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos. Redimidos é passado, diga comigo, passado. Da sua maneira vazia de viver, transmitida para os seus antepassados. Ou seja, uma fé que passa de geração em geração, mas uma fé vazia. Alguém recebeu uma fé do tataravô, do avô, do bisavô, sei lá. Uma fé vazia, uma fé de tradição. Nós não nos movemos por fé de tradição. Hoje nós temos evangelhos pela tradição. Está quebrado esse conceito aqui. Nós se movemos por uma fé viva, uma fé que toca a nossa vida, uma fé que transforma, uma fé que nós sentimos o poder de Deus e a glória de Deus. Uma maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses dias, nesses tempos, em favor de vocês. Por meio dele vocês creem. Diga comigo, presente. Levante as suas mãos e diga: para mim essa palavra, esse Cordeiro Santo é para mim. Esse sangue derramado foi pela minha vida, pela minha história. Esse é o meu presente, essa é a minha redenção em Cristo. Em Deus que ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança, diga assim, esperança, futuro, o que há de vir, o que está para chegar. Quem tem a esperança em Jesus Cristo aqui, diga: eu, de vocês estão em Deus. Onde está a tua esperança? Se está em Deus, erga as suas mãos, erga a sua voz, diga: a minha esperança está no Senhor, aquele que fez os céus e a terra, aquele que não muda, aquele que não falha, aquele que não volta atrás, aquele que sua palavra não volta vazia. Essa é a minha esperança. Jesus, a esperança da glória. Mas pastor, o senhor não sabe do meu passado, você não sabe o que eu passei. Deixa eu dizer para você: o passado só pode ter peso sobre a sua vida enquanto a promessa e o plano de Jesus não te alcançam. Eu sei que tem pessoas que têm que ser curadas do seu passado, mas eu queria que você abraçasse a promessa. Será que você pode abraçar a promessa? Você pode abraçar a promessa. Diga assim: o passado não pode mais ter peso sobre a minha vida, porque hoje eu tenho uma palavra de promessa, eu tenho uma palavra de vida. O próprio Deus disse, o próprio Jesus disse: eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Vida em abundância sobre a tua saúde, abundância sobre as suas emoções, abundância sobre a sua família, abundância sobre as suas finanças, abundância sobre todas as áreas da sua vida. O passado não pode mais trazer condenação sobre a tua vida, porque você é uma nova criatura. Jesus e o sangue de Jesus te lavou e te redime. Cuida do teu presente e já preparou o teu futuro, aleluia, na glória com Cristo. João capítulo 3, verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Quanto evangelho de condenação pregado, quanto desequilíbrio pregando o evangelho, um evangelho de uma graça exagerada, da hipergraça, e o evangelho de condenação. Sabe, eu vejo que o evangelho da condenação é que a porta é tão estreita que nem ninguém passa. Esse é o evangelho da condenação.
E o evangelho da hipergraça é alguém que pegou uma marreta e destruiu a porta e todo mundo passa de qualquer forma. Nós vivemos o evangelho da graça, da graça, da graça. Não é estreito, é o tanto que nós não temos como passar, porque nós somos pecadores, nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas é do tamanho suficiente para todos os dias nós avaliarmos a nossa vida, nós buscarmos ao Senhor, sermos perdoados os nossos pecados e passarmos pela graça que perdoa os nossos pecados e a nossa vida. Não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Agora, no Antigo Testamento, Deus aparecia para os patriarcas, cara a cara. Adão, Abraão, sai da tua tenda aí. Moisés, face a face, bafo no bafo. Agora, ele habita dentro de nós. Não tem limites, ele pode aparecer se ele quiser, mas ele habita dentro de nós. Eu sei que 2 noites atrás, e ele se move de várias maneiras. Eu, de repente, comecei a olhar para o meu quarto e comecei a ter uma visão. E eu não sou de tanto de visão, mas de repente eu sentei na cama e comecei a ver, continuar vendo a visão. Falei assim, é a visão mesmo. Eu continuo vendo todas as coisas que eu estou vendo aqui. Eu olhava para o espelho de casa e virou um céu. E de repente eu falei, virou um cenário do Velho Testamento ali acontecendo. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Onde eu estou, Deus? Eu olhava para a porta e eu via, na porta de casa, eu via esse altar iluminado. Uma luz muito forte assim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Daí deitado, depois eu sentei na cama, continuei vendo a mesma coisa. A Manuela, depois ela se mexeu, eu falei assim, é visão mesmo, que ela está se mexendo aqui, eu não estou sonhando. E Deus, ele se revela, e ele fala com a gente de várias maneiras, de várias formas. Mas o fato é que há uma mudança, como Deus falava face a face, agora há uma coisa muito poderosa. Diga assim, coloca a mão sobre o teu coração, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de mim. Quem já entendeu isso? Quem vive dentro dessa realidade, sabe, às vezes a gente está procurando Deus. Onde Deus está? Deus está aqui. De onde Deus está? Deus está dentro de você. Onde Deus está? Deus está. Ele habita, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você, meu irmão. Então cuidado onde você entra, cuidado onde você olha, cuidado onde você passa, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Você não precisa olhar, será que Deus está vendo? Será que então eu posso entrar aqui? Não, Deus está vendo, não, Deus, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Ele se entristece também, e ele se alegra com as nossas decisões. Quem está entendendo isso? Essa mudança poderosa sobre as nossas vidas. Deus enviou o seu Filho ao mundo para criar um acesso para cada um de nós. Sabe, aquilo que eu vejo como Nicodemos está falando com Jesus é simplesmente o que nós vivemos depois do véu rasgado. Nós estamos falando diretamente com Jesus. Nós podemos falar diretamente com Jesus porque o Espírito Santo de Deus, o Consolador, habita dentro de nós. E nós podemos falar com Jesus, irmãos. Você pode falar com Jesus aqui nesse ambiente. Jesus está falando conosco a todo tempo aqui, em cada palavra, em cada detalhe. E o que é mais poderoso, estou pregando uma coisa aqui, eu converso com os irmãos depois. Deus falou isso comigo, eu falei assim, eu não falei isso, mas tudo bem. Mas Deus respondeu de outra forma. O Espírito Santo, ele responde aos corações, às necessidades. Ou, como diz o texto, cada um segundo as suas necessidades. Por isso o Evangelho não é sobre condenação, é sobre salvação. Jesus está mudando a forma de Nicodemos, mudando tudo aquilo que ele aprendeu. Jesus está desmontando a mente de Nicodemos, desmontando a mente de um mestre da lei, sabe? Quanto mais desmontado nós entrarmos nesse ambiente, é o que eu tenho aprendido, quanto mais desmontado, mais abertos para ouvir a voz de Deus, mais ele vai falar. Quando nós preparamos a mensagem, eu desmonto a teologia, eu desmonto todas as coisas primeiro. Deus, o que o Senhor quer falar? Como o Senhor quer falar? Conta uma coisa louca que revela algo poderoso, mostra de uma maneira incrível, né? Pra gente, e eu fico assim, pensando e raciocinando, e essa mensagem foi chegando, né? Eu estava conversando com o Sidão e a gente começou a montar essa mensagem, e eu confesso que essa mensagem foi chegando hoje diferente, de outra maneira, e o Espírito Santo vai movendo, vai impactando e vai entregando, em cada culto de um jeito. E a gente tem que estar pronto para ser desmontado, senão eu vou dar uma palestra aqui para vocês, e eu não sou palestrante, não nasci para isso, eu sou pastor. Porque a forma que aprendemos nosso passado, ela pode impactar como nós nos relacionamos com Deus. É o que está sobre a vida de Nicodemos. Ele aprendeu uma porção de regras.
um monte de conceito. Isso tem muito a ver com paternidade, porque quem crê que Deus é pai, aqui levanta suas mãos aos céus, ele é pai. É assim que é a relação de um pai para o filho. Onde estão os filhos de Deus neste lugar? Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus? Tem filho? Ele não tem sobrinho, não tem afilhado. Ele tem filho. E Nicodemos está aprendendo, mesmo ele sendo mais velho ali, humanamente falando, ele está aprendendo. Agora, algumas pessoas, por conta do passado, geram medo do seu relacionamento com Deus. Da maneira que se relacionava com seu pai, porque quando ela olha para o pai e diz que Deus é pai, e ele é pai de amor, ela não consegue entender. Outras pessoas vê Deus pela cobrança que sofreu quando era adolescente, jovem, pequeno, não sei, vê Deus como um chefe, ele é um boss. Deixa eu te explicar, Deus não é seu chefe, ele é teu pai de amor, de misericórdia, aleluia. E você precisa mudar o teu coração a respeito disso. Eu quero orar quando acabar esse tema aqui, para poder falar para a cura de paternidade neste lugar. Talvez o teu pai foi um pai terreno ausente, nunca foi presente, você tem essa imagem. E eu quero dizer que teu pai celestial, ele é presente, ele não te abandona um segundo da sua vida. Você pode se esconder aonde você quiser. A palavra de Deus diz que não tem lugar mais alto, ou mais baixo, ou mais profundo, que ele não estaria. Em todo lugar o teu Deus está com você. Ele é um pai presente, aleluia, sobre a tua vida. Talvez você vai ter abandonado pelo pai da terra, mas o pai celestial é um pai presente, ele é um pai de amor, ele jamais abandona os seus filhos. Talvez você cresceu num ambiente de violência, o teu pai não é violento. O teu Deus não é um carrasco, sabe, que vai te castigar, vai te colocar num canto. Não, pelo contrário, Ele é um Deus que vai te mostrar o caminho da palavra, o caminho dos princípios. Assim como Ele ensina nós, como Pai da terra, ensina ao teu filho no caminho que deve andar. Eu vejo Deus pegando na mão dos seus filhos: ó, aqui é o caminho, filho. Ó, você pisou no buraco, desvia do buraco da próxima vez. Você pegou o caminho errado, não é por ali, é por aqui que nós temos que esse é o caminho certo para você, o caminho que eu preparei. O teu pai é um pai de amor. Coloca a mão sobre o teu coração, Deus. Eu oro, Senhor, para que essa noite seja uma noite de cura. Nem todos tiveram a mesma relação paterna, tiveram o mesmo cuidado, ó Senhor, com seus pais aqui, Senhor, na terra. Alguns foram até abandonados, agredidos, maltratados, ó Senhor, não tiveram amor, não tiveram direção dos seus pais. Talvez seus pais por falta de conhecimento, Senhor, por falta de direção, de instrução, Senhor. Pai, eu oro para que esse ambiente seja um ambiente de cura, de transformação, Pai. Que toda angústia saia do coração, que eles possam sentir o teu amor, ó Senhor. Talvez, ó Senhor, até hoje faltou este amor, talvez faltou ser preenchido por este amor, Senhor. Pai, toma conta desse coração, toma conta dessa tua filha, toma conta desse teu filho, ó Senhor. Transforma, Senhor, ó Pai, o coração, Pai, de maneira poderosa, Senhor. Enche da tua paz, da paz que excede todo entendimento. Enche da tua alegria, Senhor. Diz que até a tristeza ela salta de alegria na tua presença. Enche de alegria, oh Pai, enche da tua direção, Pai. O teu filho, Senhor, é valioso, o teu filho é precioso, a tua filha é valiosa, a tua filha é preciosa diante da tua presença. Tão, oh Pai, valioso que o Senhor deu o seu filho único, Senhor, para morrer por nós, ó Pai, independente das nossas falhas, independente das nossas limitações, ó Pai. Não foi nós que amamos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos amou primeiro. Não foi nós que escolhemos ao Senhor, foi o Senhor que escolheu por amor a cada um de nós. Derrama deste amor, derrama desta graça, derrama deste favor neste ambiente de cura, em nome de Jesus. Receba a cura sobre o teu coração, receba a cura sobre a tua paternidade, receba a transformação sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quanta dificuldade para se relacionar por Deus, porque você precisa de cura, meu irmão. Você precisa chorar na presença de Jesus. Você precisa quebrantar o seu coração na presença dEle. Você precisa contar os teus segredos a Ele. Você precisa expor o seu coração a Ele. Nicodemos encontra Jesus e está expondo o seu coração a Jesus Cristo, escondido na calada da noite, porque ele não pode ser visto com Jesus, sabe? Você pode ser visto com Jesus, já está tudo pronto, meu irmão. Diga para alguém: mas tem que nascer de novo. É o que Jesus vai dizer para Nicodemos.